Olá, estamos começando mais uma Abravido Entrevista. Hoje vamos conversar com o professor Fernando Simon Westphal. Ele é engenheiro, consultor técnico e professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. E o mais importante, é figura sempre presente nas reportagens de O Vidro Plano. Estudioso do vidro e, por isso mesmo, um profundo conhecedor deste material e seus usos, Westphal acaba de lançar o livro Vidro Plano para Edificações. E é sobre essa importante publicação para o setor vidreiro que vamos conversar. Bem-vindo ao Abravidro Entrevista, professor Westphal. Sempre um prazer aqui estar participando dos eventos e das entrevistas e reportagens do Vidro Plano, e ainda mais essa oportunidade agora de divulgar o meu livro, um esforço muito grande aí nos últimos anos, mais intenso ainda no último ano para fechar o material, e a gente espera contribuir aí para todo o setor com informação de qualidade, assim a gente espera, né, para que o mercado todo evolua, principalmente com um melhor desempenho com o uso do produto aí que a gente gosta tanto, que é o vidro plano. Vamos começar com a pergunta que não pode deixar de ser feita. Esse é o seu primeiro livro, professor? É a primeira publicação como um livro. É claro que como pesquisador e professor eu já escrevi muitos artigos, né, técnicos, voltados a eventos científicos, revistas, né, periódicos científicos, revistas que a gente chama de magazine também, como é o caso do Vidro Plano, né, mais comerciais, vamos dizer assim, mas tentar agrupar toda essa informação, assim, ao longo de alguns anos de carreira, né, em uma produção como um livro, que acho que é o sonho de muita gente, né, e muito pesquisador, é a primeira vez. Então, estou bem feliz até por ter concluído esse trabalho, e a gente até já se empolga para tentar evoluir, fazer uma nova edição, mas a editora vai segurando as pontas. Vamos primeiro divulgar essa primeira versão, ver se funcionou mesmo, se vai agradar o mercado, né, e especialmente os estudantes, aí, que é um dos nossos focos principais para essa produção. Antes de eu lhe perguntar sobre como surgiu a ideia de escrever o livro, eu quero saber de onde surgiu esse gosto pelo vidro, em que momento surgiu na sua vida o vidro? Foi uma necessidade, né? Eu comecei a trabalhar, eu terminei meu doutorado em 2007, e aí a gente chega naquele momento assim da vida que não sabe se vai seguir para a carreira acadêmica ou ir para o mercado. Professor, o senhor fez doutorado em quê? Meu doutorado foi no programa de engenharia civil, mas com especialidade assim, com ênfase, né, que a gente fala, em eficiência energética de edificações. Tá? Que é o que eu venho utilizando até hoje, assim, trabalho muito com simulação computacional. Né? O meu forte, vamos dizer assim, é a parte de análise energética das edificações por meio de simulação. Com isso que eu migrei em 2007 para o mercado da construção civil, saí aqui de Florianópolis, fui morar em São Paulo por um tempo, trabalhando com consultoria para certificação LEED, de grandes empreendimentos aí em São Paulo. E todos esses empreendimentos, para quem conhece do assunto, está mais por dentro de certificação LEED, prédios comerciais, eles são todos com fachadas envidraçadas. Então foi um grande choque para mim participar desses projetos com fachadas inteiras em pele de vidro, em climas quentes como o clima brasileiro. Então, para mim, era uma novidade, até porque aqui na nossa região não se utilizava muito, e o São Paulo, vamos dizer assim, está sempre mais à frente, né, em termos de tecnologia do restante do país. Então, foi um choque, e eu até era crítico no começo. Falava muito, pô, como que a gente pode fazer esse tipo de construção, que a gente estuda nos livros, né, de que o prédio de vidro, até tem algumas imagens em livros, como memes, né, mostrando o prédiozinho de vidro, meio que sufocado, né, morrendo de calor ali o prédio. E para mim foi um choque, porque eu estudei isso, de que é um crime ambiental fazer um prédio de vidro num clima como o brasileiro. E quando eu comecei as análises para os prédios aí buscando a certificação, a gente viu que não concluí, né, eu percebi os números, né, de que não tinha um aumento no consumo de energia tão expressivo. E aí eu comecei a estudar o porquê. Bom, a gente estava usando vidros de controle solar, que até então falava-se muito pouco no nosso mercado. Na universidade, menos ainda. Eu me lembro de ter feito um trabalho na graduação sobre vidro, e a gente levantou, na época eu levantei o vidro incolor, vidro colorido. Para nós, o vidro colorido era o de controle solar, né, o vidro cinza, ou fumê, que a gente chama, e tinha lá num dos catálogos um que me chamou a atenção, que era o Antélio.
era um vidro espelhado, né, refletivo. O pessoal mais antigo vai lembrar do nome, quem é da área certamente conhece. Então, para mim era isso, o vidro de controle solar era o antélio, era o vidro refletivo. E nesses prédios não, a gente tinha vidros mais claros, né, com diferentes especificações, e comparando esses prédios com uma outra situação onde ele tivesse menos área de janela, a diferença no consumo não era tão grande. Então, claro, eu sempre até digo nas palestras, né, você fazer um prédio com menos área de janela vai consumir menos energia, certeza. Vai diminuir o ganho de calor e vai ter um consumo mais baixo. Só que a diferença não era tão grande. E os empreendimentos que buscavam a certificação buscavam uma melhor qualidade interna, o prédio fica mais agradável, com maior área envidraçada internamente, né? Se você tem um maior contato com o exterior, tem uma sensação melhor, eu cito alguns artigos até nas minhas palestras, comprovando isso, e o empreendedor e os futuros locatários e ocupantes desses prédios estão dispostos a pagar, vamos dizer assim, por essa tecnologia a mais na fachada, não deixa de ser uma evolução tecnológica da fachada, para manter o contato com o exterior com uma área de janela maior, diminuindo o consumo de energia. Claro, vai pagar um pouquinho a mais pelo consumo em relação a um prédio com uma parede, né, um peitoril e uma janela encaixilhada, mas esse pouquinho a mais, ele é compensado por uma especificação de vidro bem melhor. E isso começou a se popularizar no país. Hoje, qualquer prédio comercial já tem não precisa ser certificado LEED, qualquer prédio comercial, mesmo em cidade pequena, já possui um vidro de controle solar. E aí comecei a estudar o assunto, o pessoal começou a me chamar para as palestras, porque eu passei, de certa forma, a ser um defensor do produto, foi uma consequência, né? Eu fiquei impressionado pelo produto, simplesmente é uma constatação. Eu sempre fui um entusiasta da construção industrializada, sempre me admirou, me chamou muita atenção isso, né? Construção com painéis, o sistema drywall, steel frame, e o vidro vai nessa linha também, a fachada em pele de vidro também. Então, eu fiquei admirado, disse, pô, como que a gente consegue fazer isso no Brasil com um bom desempenho? E, de fato, tem um bom desempenho. E aí, deslanchou. Em 2009, e aí a gente entra na história do livro, então, porque em 2009 eu me aproximei, eu já estava com a minha empresa própria de consultoria, e o meu primeiro serviço foi para a Abvidro. Então, eles me contrataram justamente para fazer um estudo, meio que o que eu chamei na época de posicionamento técnico do vidro plano na construção civil em climas brasileiros. Então, ali que a gente começou a fazer uma série de estudos, não para um projeto específico, mas para uma série de opções de prédios, qual é o impacto do vidro no consumo de energia das edificações, né? Levantando os pontos negativos também, pontos positivos, quais situações a gente deve utilizar. Então, eu sempre digo, o vidro não é o vilão, é o projeto que às vezes não é bem desenvolvido ou não tem a especificação adequada. E nesse estudo com a Abvidro, desde 2009, então eu venho mantendo essa proximidade com a Abvidro, prestando assessoria técnica, e lá em 2013, que eu comecei a atuar mais fortemente ainda nesse mercado, eu comentava muito com o pessoal da associação, com todos os fabricantes, de que a gente não tem uma referência de literatura nacional, não tem um livro sobre vidro no Brasil. Claro, tem, falando das propriedades do vidro, geralmente associado com cerâmica também, quando fala da constituição do material, a produção, a fabricação, mas a aplicação na arquitetura não tem alguns relatos históricos também, evolução, né, de estilos arquitetônicos, mas como projetar e como especificar o vidro, não tinha. Então, a gente buscava informação, até no meu trabalho lá da graduação, que eu citei, eu usei um catálogo da Santa Marina. Eu nunca me esqueço, que eu acho que há pouco tempo até tinha esse catálogo aqui no meu escritório, e que é o que trazia a especificação do antélio. Cada catálogo, embora tenha informações, eu usei muita informação dos catálogos para alimentar o livro, né, com informação técnica. Tem informações riquíssimas, mas é claro que cada fabricante vai puxar mais para a sua linha de produto. Então, essa foi a proposta. Levou um tempo para amadurecer, eu me lembro das primeiras conversas, foi em 2014, com a associação, e lá em 2016 eu me prontifiquei a escrever mesmo um material e comecei a produzir o que a gente lançou como um e-book, que eu divulguei bastante aí também, que era o manual técnico do vidro plano. Qual era o objetivo, né, do livro todo, né, o público-alvo? A gente esperava que o material servisse de referência como ponto inicial do estudo da aplicação do produto no mercado, na arquitetura, nas edificações. Então, o público-alvo seriam alunos de engenharia, arquitetura, e o profissional que está querendo se
aprimorar nesse estudo. E em 2019, 20, agora já não me lembro a data certa, a gente se aproximou, a Bividro até teve o interesse, voltou a tocar no assunto, de publicar o livro via uma editora mesmo. Eu acho que dá muito mais, até credibilidade do material, do que você fazer um e-book por conta própria, né? Então, a gente fez o contato com a Oficina de Textos, que é a editora do livro, e até digamos que eu não fiquei surpreso, mas eu fiquei muito tranquilo, porque eu apresentei a proposta do livro, então, como, infelizmente, né, pelo livro já ter sido publicado como um e-book, a gente não poderia fazer uma publicação só pela editora, teria que ter um patrocínio, porque o conteúdo já está, boa parte do conteúdo, né, depois eu vou falar um pouco também, que o conteúdo mudou bastante do e-book para essa versão por editora, agora impresso, né, que também tem um e-book disponível, tem um e-book disponível agora. Mas o conteúdo, então, como a gente já tinha divulgado o conteúdo, a gente teria que patrocinar, e aí a Bividro patrocinou, por isso que sai na contracapa lá um patrocínio da associação. Então, toda essa ideia, né, de transformar num material de referência, né, foi o que fez nascer todo esse produto e consolidar todas essas informações. O que nós vamos ler no seu livro? Qual é o conteúdo dele, ponto a ponto? Bom, Amorim, o foco principal, é claro que eu puxei mais para a minha área de atuação, que é a análise de desempenho. Então, os grandes capítulos, digamos assim, que eu chamo a atenção é a parte de desempenho térmico, lumínico e acústico. Mas, em todos esses anos estudando a aplicação do vidro, a gente não tem como falar do produto sem falar de segurança também, citar as normas, a gente tem uma série de normas técnicas relacionadas ao vidro, e também, claro, fazer uma contextualização, questão de produção, processo de fabricação, que foi por onde eu comecei o livro. Então, os primeiros capítulos fazem uma introdução, um contexto histórico, o processo de fabricação, e depois a gente entra no conteúdo de engenharia mesmo, né, de arquitetura. Então, eu tentei fazer uma linguagem mais técnica, esse é o diferencial do livro, dessa versão via editora, em relação ao e-book. Digamos que o e-book que a gente tinha lançado antes, ele era um material mais lúdico, né, com a linguagem até mais voltada para o público leigo, e eu queria e insistia com a Bividro, eu disse, não, vamos fazer um material mais técnico mesmo, trazer as equações, gráficos comparativos, que é o que eu sentia falta no mercado, a gente não encontra essas referências em literatura. Então, fui coletando essas informações ao longo dos estudos, até para as minhas aulas, material sobre desempenho acústico do vidro, sobre desempenho térmico, tem uma série de referências internacionais, de artigos também, que eu tentei resumir ao máximo para o livro sair. Então, ele é um livro relativamente fino, né, 100 e poucas páginas, a gente consegue ler, até tive contato já de gente que já comprou e disse que leu no final de semana, o pessoal da área de esquadrias e vidro, e realmente dá para fazer isso, dá para ler, tem uma linguagem que eu faço a minha propaganda aqui, modéstia à parte, uma linguagem tranquila, uma leitura fluida, e ficou mais ou menos encadeado nessa ordem, então, o contexto histórico, e aí, os tipos de vidro. Se a gente pegar algumas referências, tem uma série de tipos de vidro diferentes, né, que o pessoal vai desenvolvendo, algumas tecnologias incorporadas, mas eu tentei resumir no clássico. O que um arquiteto precisa saber? Que existe o vidro incolor, o colorido, de controle solar, laminado, temperado, enfim, as categorias principais, para saber as diferenças de cada um deles. E depois a gente entra no desempenho, térmico, lumínico e acústico, e aí trago algumas referências de acústica, eu acabei estudando mais, eu estou agora lecionando também a disciplina de acústica aqui na universidade já há alguns anos, então comecei a me inteirar mais desse assunto, estudar mais esse assunto, fazer pesquisas também, então trago alguns comparativos, tentando derrubar alguns mitos, e, por fim, montei um capítulo que foi de como especificar, então, como que ajudaria, né, o estudante de arquitetura, e até o profissional também, vale para o profissional que está querendo estudar o assunto. Enfim, como que eu organizo todas essas ideias? Então, ali eu tentei resumir, por conta própria, algumas diretrizes, né, como que você escolheria o vidro em termos de aspecto estético, né, a coloração, o nível de escurecimento dele, de espelhamento, trazendo as propriedades, uma das coisas que eu bato sempre nas palestras, né? Tentar explicar o significado de cada propriedade óptica.
E até alguns colegas da área me criticam por isso. Pô, Fernando, não pode ser técnico demais. Mas eu insisto, eu digo, não, a gente tem que treinar o mercado devagarinho, aos poucos. Eu dou sempre o exemplo da película. Poxa, se a pessoa que vai instalar uma película no carro entende que um modelo G20 passa 20% de transmissão luminosa, então vamos falar dos vidros, a transmissão luminosa do vidro, absorção, fator solar. E no fim eu tento agrupar essas informações para ter uma diretriz, como especificar. Ali no final do livro, o senhor menciona as normas técnicas. As normas técnicas, de certa forma, estão em constante mutação, digamos assim. Volta e meia tem aí uma renovação. Como o senhor informou, melhor dizendo, ao seu leitor de que ele deve ficar atento sempre às novas versões das normas técnicas? A gente faz esse destaque no livro. Era um capítulo que eu tinha um pouco de receio de colocar, mas depois conversando até com os colegas de fábricas, processadores, a gente achou importante até deixar no livro pelo menos uma listagem das principais, não tem todas as normas do setor, mas as mais comuns, assim, que a gente escuta até no dia a dia, o pessoal a gente precisa, né, aplicar, e a ideia é alertar o leitor justamente para essa quantidade de normas e para que ele busque em cada aplicação dele se existe uma norma correlacionada àquilo, aquele assunto. Então, sempre falo para os meus alunos até em aula, né, se você vai resolver lá estou colocando no projeto um guarda-corpo, poxa, vá no site da BNT e faça uma busca por palavra-chave por guarda-corpo, para puxar as palavras relacionadas, né, uma escada. Então, qualquer item do seu projeto, busque as normas relacionadas. Então, esse último capítulo, ele não entra em detalhes das normas, a gente simplesmente faz uma listagem. Evidentemente, tem um capítulo de segurança que trata da NBR 7199, e até fiz uma parte ali, eu quero ouvir depois as críticas, saber se funcionou esse capítulo, porque eu resumi em 3 páginas, depois até fiquei surpreso, quando tinha terminado o livro, eu disse, caramba, segurança ficou com 3 páginas, um assunto que a gente, às vezes, numa palestra não consegue resolver, fica uma tarde toda discutindo, mas eu tentei resumir da melhor maneira possível e de forma direta, para quem vai aplicar o vídeo, para que não se perca em todas as informações. Então, para essa norma específica, a gente deu uma atenção maior, e para as outras, uma listagem provocativa. Vejam como tem tantas normas relacionadas aos usos diferentes do vidro. O vidraceiro tem no seu livro uma boa fonte? Com certeza. A gente espera também atingir esse mercado, para que o vidraceiro possa se inteirar um pouco mais sobre os diferentes níveis de desempenho. É claro que tem uma linguagem em alguns pontos, onde vai exigir um certo conhecimento técnico, mais técnico de engenharia, onde até o arquiteto pode ter uma certa dificuldade devido à formação deles. Mas, assim, como todo material técnico, livro técnico, a gente pode pular algumas partes e ir direto no que interessa, né? Até comentei, um livro que dá para ler no final de semana, mas a gente espera que seja um livro de consulta, onde você pode buscar determinadas informações específicas. Então, uma tabela que tem as propriedades do livro, tem uma tabela, tem um anexo, né, que até esqueci de comentar, a gente colocou em apêndice uma tabela com propriedades ópticas de diversos vidros disponíveis no mercado, que permite não só utilizar essas informações para fazer simulação computacional, de consumo de energia, mais sofisticado, vamos falar assim, mas ajuda também o vidraceiro a mostrar para o cliente, olha aqui o fator solar de um vidro comparado ao outro, 2 produtos que ele tenha na prateleira, vamos dizer assim, e falar para o cliente o quanto que representa de ganho de calor. Então, esse profissional pode estudar lá no capítulo e entender o que significa o fator solar, o ganho de calor, e ver alguns estudos comparativos. Então, certamente, a gente espera que seja útil também. Tudo que o senhor separou para colocar no livro entrou ou sobrou alguma coisa para a continuação? Sobrou muita coisa, muita coisa. Hoje mesmo, estou me preparando para uma outra reunião aqui, tem mais informações interessantes, assim, que a gente vai descobrindo de tempos em tempos, e que eu pensei, poxa, que bacana de colocar mais esse estudo numa versão futura. Mas, é claro, tem que botar o pé no chão, verificar se o produto vai ser bem aceito aí pelo mercado, né? Quando eu falo de mercado, é não só o mercado consumidor, vamos falar assim, de projeto, de aplicação, mas o meio acadêmico também. Então, se de fato vai se transformar numa referência técnica, né? Eu
eu fiz essa propaganda para a Bividro, para eles comprarem a ideia. Eu disse, olha, a gente tem que ter um material que seja referência na área de vidro para arquitetura. Então, agora, a partir do lançamento, a gente começa a fazer um trabalho junto às universidades também, aos meus colegas, divulgar, né, com os outros professores que existe esse material. Mas eu fiquei com muita ideia ainda armazenada, assim, que, poxa, poderia, ele está com 150 páginas, daria facilmente para chegar em 300 ou 400, porque a gente puxa um assunto, vou dar um exemplo, né, o uso do vidro insulado, que volta e meia tem falado aí recentemente nas reportagens, né, saem matérias também na revista, e para tratar do vidro insulado não tem uma regra geral, né, ele serve para tal clima, para qual condição, em termos de desempenho acústico, e para explicar em quais condições eles se aplicam, a gente vai gastar mais algumas páginas ainda, então eram coisas que não dava para colocar aqui, senão ele não ia sair nunca, por isso que a gente ficou numa versão mais enxuta, e vamos guardar material para o futuro. E aí, cada assunto desse, a gente puxa muita coisa. O desempenho acústico, dá para puxar muita coisa, muita informação sobre janelas duplas, enfim. Então, tem material aí para o futuro. Onde eu vou poder comprar este livro? O site oficial, a loja oficial da editora Oficina de Textos, faz a venda direta do livro, mas também já encontrei aí em outros sites como amazon.com.br, outros hubs aí de vendas de produtos, você encontra fazendo a busca pelo título, pelo nome do autor, facilmente. Hein? Gostaria de complementar alguma coisa que eu não lhe perguntei? Eu acho que é isso, a gente espera que seja, de fato, um material de referência para o ponto inicial de estudo, né, sobre o uso do vidro nas edificações, na arquitetura, voltado para o contexto brasileiro, então citando produtos nacionais, as configurações, né, de beneficiamento aí que a gente costuma utilizar no Brasil, porque muitas referências internacionais que a gente está começando no estudo e vai encontrar, fala-se muito em vidros insulados, a questão do frio, né, a proteção para armazenar o calor dentro da edificação, e a ideia é a gente adaptar mesmo, fazer tropicalizar o assunto, como se diz, né, e a gente espera ganhar mais notoriedade até do produto, com informação mais técnica para o mercado. Então, essa é a nossa expectativa, vamos ver se a gente acertou no formato, na linguagem, no conteúdo, e a gente continua estudando mais o assunto, com certeza, cada projeto é um novo desafio também, a gente é forçado a estudar, por isso que conseguimos concentrar esse assunto todo, esse conteúdo, numa publicação. A gente espera que o público goste aí do material. Com certeza gostará, ainda mais sabendo que o senhor é o autor. Professor, que conversa agradável, gostaria de ter mais tempo para até aprender um pouco mais com o senhor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui no Abravido Entrevista. Obrigado aí pela oportunidade também de divulgar o material, obrigado pelo convite, pela conversa, por participar dessas oportunidades tão importantes aí para todo o setor. Esta conversa está disponível no formato de vídeo e também no Vidrocast, o podcast da Abravidro. Para ouvir, basta procurar nas principais plataformas de áudio. Até o próximo.